largaram o direito para ser ator, outros não ficaram, mas eu acho que para você ir para um tribunal e falar, tem que ser um grande ator. Porque o que eu faço? Eu tenho que convencer as pessoas, convencer que é condenado, que é culpado, que é inocente. E o advogado é um grande ator. Agora, o que eu acho que poderia ajudar é essa técnica, essa questão da técnica é muito importante, além da leitura, do conhecimento. Mas o advogado pode se preparar, porque os grandes advogados são grandes atores. São grandes atores. E por isso que eles ganham grandes causas. Os melhores, principalmente nos Estados Unidos, tem alguns que são grandes, assim, ganhariam o Oscar, porque eles ganham muito dinheiro. Então, isso que o Luciano está fazendo aqui é um trabalho bem legal, preparar os advogados, essa questão do teatro é muito importante, essa questão de se colocar, que não é fácil. Johnson, é um prazer muito grande estar aprendendo com vocês, agradecer a professora, aos colegas, ao Luciano, porque a arte de interpretar não é tão fácil. Quando a gente está na frente, quebra a timidez. E isso aí, quando chegar no tribunal, a gente não vai poder ser tímido mesmo, não. Mas me engrandeceu muito quando você falou que a questão da restituição te fez mudar os conceitos na alma. Realmente, você vê que os profetas pequenos, Joel, já falava que tudo aquilo que o gafanhoto, devorador, migrador, ia roubar ia ser restituído. E quando você fala que os reis roubavam, Davi era rei. Davi, por ser rei, ele roubou a única ovelha que um servo dele tinha. Chegaram para Davi e falou assim, olha, meu senhor, há muitos aqui que tem muitas ovelhas, e tem um servo seu que só tem uma ovelha só. Só que roubaram a ovelha dele. O que o senhor vai fazer? Olha, aquele que roubou a ovelha daquele servo tem que morrer. Pois não, meu senhor. Esse que roubou a sua ovelha foi o senhor, porque a Betseba era mulher de um só homem. O senhor mandou Urias para frente de batalha, para matá-lo, para ficar com a mulher dele. Então, ele, por ser rei, começou roubando. A Bíblia nos fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E Davi falou assim, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Infelizmente, nós não temos leis no nosso país que são perfeitas. Nós temos legisladores que, por mais que tentam fazer leis perfeitas, não vão chegar à perfeição, porque infelizmente o homem é imperfeito por si próprio. E nessa comparação de Padre Bianco, muitas palavras que você me fez pensar de nova forma, foi uma das coisas que eu aprendi com alguns professores aqui, ver o direito por outros ângulos. Eu vi hoje uma visão de Zaqueu que eu não tinha. Eu sempre vi o Zaqueu, eu já tive duas visões de Zaqueu. Uma quando ele desceu e mostrou humildade. A outra quando ele fala que subiu. Quando o Zaqueu subiu na árvore, ele quis mostrar grandeza. Mas o senhor falou assim, olha, desce, porque convém pousar em sua casa. Quando o senhor falou, desce, ele se humilhou. Quando ele se humilhou, ele mostrou outra visão. Então ele mostrou uma visão que eu não tinha. É que ele também foi convertido, né? Foi convertido. O Dimas, que estava na cruz, nu, sem nada, a restituição foi essa nudez, né? E o Zaqueu não, foi restituído exatamente o que ele... Não é uma luz nem o Daniel Dantas, nem chega perto, mas ele está cheio disso, né? Augusto Cury não mostra Jesus como um psicólogo, como um grande mestre, e hoje nós temos uma visão muito grande do Congresso Nacional. Não citarei nomes, porque não nos convém, mas o que Padre Vieira hoje, diante de tudo aquilo que você estudou para poder fazer a peça, porque a gente sabe que não adianta só chegar aqui, eu vou ser Padre Vieira. Não é igual nós pegamos aqui, falamos meia dúzia de palavras e estamos por isso mesmo, né? Porque para nós é bem mais fácil do que o teu. Então, o que Padre Vieira faria hoje e falaria aos acadêmicos de direito e ao Congresso Nacional? Bom, antes de você fazer essa pergunta, eu recebi aqui um aviso que nós temos que encerrar então depois dessa pergunta. Só. É desde quinta? Então eu vou responder a dele e depois a sua. Tá? Pode ser? Então, vamos rapidamente. Uma você pode repetir esse finalzinho?
eu acho que ele, eu acho na minha pequena e humilde opinião, eu acho que ele falaria realmente no olho, olhando um na cara do outro, que eu acho que eles teriam que mudar de alguma forma. Eu acho que teria que acontecer uma mudança radical na cabeça dos políticos e para os acadêmicos, para procurar compreender, quer dizer, ler um texto, ver uma situação, entender, mas depois compreender e expressar isso. Acho que é o mais difícil. Entender é uma coisa, compreender a situação é outra. Aí já requer sabedoria. Eu acho que é isso. O que você gostaria de perguntar? A questão da... Você está falando quando ele se remete a São Tomás? A questão é a seguinte, o Vieira, ele se remete ao Antigo Testamento, nesse momento, algo que é pré-cristão, que não é pós-cristão, porque nós temos dois livros, que é o Antigo e o Novo Testamento, e ele se remete ao Antigo Testamento. Então, a gente tem que entender que o Antigo Testamento ele é muito diferente do Novo. Quem trabalha com qualquer coisa de religião aqui sabe que às vezes o Antigo Testamento atrapalha muito a missão catequética, por exemplo, porque o Antigo Testamento não contempla o perdão. O perdão é uma conquista cristã, assim como a culpa. A culpa é uma conquista cristã. É o privilégio de culpa, porque só sente culpa quem tem livre-arbítrio. Isto é, só é culpado aquele que pode escolher. Porque se você não pode escolher, você não é culpado. Afinal de contas, o destino já estava marcado. Eu queria reverter a questão do Édipo, só para a gente finalizar. Muitos de vocês já devem ter lido o Édipo Rei, que é um clássico, não é? Em que Édipo, no final, se cega. E não existe culpa na Grécia. Os gregos não tinham culpa. Por quê? Porque ele não poderia fazer nada para impedir de se casar com a mãe e ter matado o pai. Isso já estava escrito. Quando a mãe vai consultar Tirésia, antes dele nascer, ele está na barriga, ainda Tirésia fala: essa criança que está na sua barriga vai matar o pai e se casar com a mãe. Ela faz de tudo. Ela tenta matar o menino, ela doma o menino, ela faz de tudo. Mas ele acaba cumprindo o destino. Isto é, os deuses gregos, eles eram deuses que faziam cumprir um destino. O Deus pré-cristão, que é o Deus de Moisés, o Deus de Moisés também é implacável. Ele é o Deus de Jó. Ele é o Deus que castiga. Por quê? Porque você escolheu errado. Ele não contempla o perdão. Jesus Cristo inaugura um tripé de cristianismo, que é o perdão, o amor e a liberdade. Então, a liberdade, como nós a conhecemos hoje, o livre-arbítrio de poder escolher e mudar o seu destino, está em Jesus Cristo. E se você escolher o mal, você vai ser castigado porque você escolheu o mal. Então, tem que ter culpa e arrependimento. Aí você tem culpa, arrependimento, você muda a sua conduta. É algo que inclusive, existem estudos e pesquisas sobre como que Jesus Cristo resume isso, que está em algumas teorias orientais e tal. Mas, de qualquer forma, quando ele fala Vieira, ele se remete a um Deus pré-cristão ainda. Ele está no Deus do século XVII e ele tem que lidar com uma sociedade e intimidar uma sociedade. Ele tem que lidar com questões de céu e inferno. Já pensou se a gente pudesse hoje, que bom seria, né? Se a gente falasse, olha tio, fulano corrupto, não vou citar nomes. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Ele, ai meu Deus, eu vou para o inferno, eu não vou fazer mais isso. Vamos fazer uma enquete no Congresso.